Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e no vídeo de hoje a gente tá aí com mais um quadro do Pergunta Full Cycle, onde eu pego diversas perguntas que tanto os nossos alunos, seguidores e a galera que participa também dos nossos eventos e eu respondo aí essas perguntas. E hoje a gente tem 5 perguntas realmente fundamentais que você, desenvolvedor, desenvolvedora, que sem dúvidas quer dar um próximo passo, quer ir para um próximo nível na sua carreira e cada dia caminhar mais para ser capaz de desenvolver aplicações de grande porte do jeito certo, com muito mais confiança, tá? Você tem que saber. Legal? Então, roda a vinheta e vamos lá para o nosso quadro Pergunta Full Cycle. Bom, pessoal, e antes de eu ir direto ao assunto, eu gostaria muito mesmo de te pedir para que você para tudo agora e dê um joinha nesse vídeo. Você não tem ideia como isso ajuda o nosso canal a crescer e também para que o YouTube ele consiga distribuir mais esse vídeo para outros devs que com certeza precisam também saber desse assunto que você vai aprender hoje, beleza? Aproveita também, tá? Se inscreve no nosso canal e ativa as notificações. Assim, sempre quando um vídeo top que nem esse for lançado, você vai ser notificado, notificada imediatamente. Fechou? Então, chega de delongas e vamos lá para nossa pergunta número 1. Qual é a diferença entre Docker e Docker Compose? Legal? Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa, essa pergunta ela é muito comum, principalmente para quem está começando no mundo dos containers. Hoje em dia, praticamente todo desenvolvedor tem que saber de containers, tá? Vai fazer uma diferença danada na sua carreira. Grandes empresas hoje em dia estão todas migrando para containers e se você quiser acompanhar o mercado, você tem que saber. O grande ponto é que o Docker, ele é uma ferramenta para que nós possamos rodar containers, gerar imagens, trabalharmos ali com o desenvolvimento utilizando containers. Então o Docker, ele é um conjunto de ferramentas que consegue trabalhar ali para nos ajudar no dia a dia, tá? Ele tem o Container Runtime, ele tem diversos recursos para nos ajudar. Legal? Então, esse é o Docker. Porém, é muito comum a galera confundir Docker com Docker Compose. Primeiramente, é o seguinte, o Docker Compose, ele é uma ferramenta que auxilia a gente trabalhar com o Docker e também gerenciar de forma geral os nossos containers. Como assim? Vamos imaginar que eu quero criar um novo container na minha aplicação. Então, nesse momento, eu vou sair dando um monte de comando. Docker, run, -d, -p, -v e o nome do container, o comando que eu quero rodar e etc. Tá? Então, se você perceber, isso aí dá um pouco de trabalho. Né? Como que eu conseguiria deixar esse processo mais automatizado e que me ajudasse a subir containers, descer containers, fazer health checks no meu container, compartilhar volumes de uma forma muito tranquila. Então o Docker Compose ele veio para isso. Ele é uma ferramenta que basicamente ele lê um arquivo YAML que trabalha de forma declarativa. Então você fala o que você quer. Então vamos dizer, eu quero 5 containers rodando uma aplicação em Node, um Nginx, um MySQL, um Redis e um RabbitMQ, por exemplo. Eu coloco, né, tudo que eu quero, como que vão ser essas configurações, que de forma geral é simples para você utilizar o Docker Compose, e depois você roda apenas um comando, normalmente é o Docker Compose app, né, e ele vai subir todos esses containers para você, sem que você precise sair digitando tudo na mão. Então o Docker Compose, ele te ajuda a automatizar e gerenciar esses serviços, esses containers que vão ser gerados. Entendeu a diferença? Espero que sim. E agora vamos aí para nossa pergunta número 2. Wesley, o que é Terraform? Então essa é uma pergunta assim muito interessante porque cada dia o Terraform ele tá ficando mais entre nós. O que acontece é o seguinte, pessoal. Vamos imaginar que eu precise subir uma máquina na AWS.
tá? Então, o que eu tenho que fazer para subir uma instância EC2? Normalmente, eu tenho que entrar lá no painel de controle, aí eu tenho que criar uma VPC, aí eu tenho que criar subnets, aí eu preciso atribuir essas subnets com as zonas de disponibilidade, eu preciso criar as minhas routing tables, eu preciso acertar os ranges que eu preciso trabalhar ali de IPs, eu preciso escolher quais subnets vão estar ali trabalhado com Internet Gateway, então eu preciso adicionar um Internet Gateway nessas subnets, e depois disso, o que eu preciso fazer também? Eu preciso criar a minha instância EC2, eu preciso escolher qual a imagem eu vou utilizar, qual é a key pair que eu vou utilizar para criar essa máquina. Então, isso aí eu vou utilizar para subir minhas máquinas. Então, se você perceber, esse trabalho ele é muito repetitivo. E, eventualmente, você quer fazer alguma configuração e você nem se lembra como que isso foi feito, né? E vamos imaginar que você está numa equipe ainda maior, né? E um cara foi lá, fez uma mudança ali num security group, que eu nem falei para vocês, tem um security group que a gente tem que trabalhar. E você nem sabia dessa mudança. Então você começa a perceber que na hora que a gente está gerando e trabalhando ali com a nossa infraestrutura, essa infraestrutura ela pode ficar mudando a toda hora. E o pior de tudo, né? A gente está trabalhando cada dia mais com mais máquinas, mais instâncias, mais recursos computacionais. A gente está trabalhando com container, a gente está trabalhando com Kubernetes, a gente está trabalhando com um monte de recurso. Tô dando um exemplo da Amazon, né? Então, já pensou se a gente tivesse uma forma onde eu tivesse um arquivo declarativo e eu rodasse um comando e ele fizesse tudo isso de forma automática para mim? E o mais interessante, já pensou que se eu quiser fazer alguma mudança de configuração, eu não preciso ir lá no painel ou qualquer coisa desse tipo. Eu mudo nesse arquivo, né, que eu configurei, rodo um comando, ele vai verificar tudo que eu tenho, ele vai ver o que essa mudança vai implicar e vai poder aplicar essas mudanças automaticamente para mim. Então, normalmente, quando a gente está falando isso, a gente está falando de IAC, que é Infrastructure as a Code, tá? Então, o que acontece? Você consegue, através de um código, de formas declarativas, configurar toda a sua infraestrutura, legal? E o mais legal é que você consegue fazer isso através de pipelines. Então, eu dei um push, por exemplo, ele vai executar uma pipeline onde ele vai aplicar esse arquivo para fazer as minhas mudanças na infraestrutura. Eu posso escolher máquinas, eu posso escolher containers. E o mais legal, eu posso escolher providers. Olha só, eu posso fazer tudo isso de forma declarativa para AWS, eu posso fazer isso para o GCP, eu posso fazer para Azure, eu posso fazer para um monte, tá, de providers que a gente vai trabalhar. E para a gente fazer isso, a gente precisa de ferramentas. Uma dessas ferramentas que hoje em dia, na minha opinião, é a mais utilizada é a Terraform. É uma ferramenta criada pela HashiCorp, que é uma empresa bem famosa quando a gente está falando entre essas ferramentas de DevOps, de automatização de infraestrutura, de gerenciamento de serviços e tudo mais. Então, o Terraform, ele ajuda a gente fazer isso, tá? Ajudar a gente a subir e provisionar a nossa infraestrutura através de arquivos declarativos e parar de sofrer de sair fazendo, entrando em painel e perder, esquecer as mudanças que você fez. Isso nunca mais. Terraform vai sempre te ajudar. Maravilha? E agora, então, vamos para a nossa pergunta número 3. Wesley, para que serve APM ou APM? Essa é uma pergunta bem legal, porque cada dia mais, quando a gente está trabalhando em aplicações de grande porte, a gente precisa monitorar essa aplicação, mas não só monitorar para ver se a aplicação está no ar, ou também para pegar, eventualmente, apenas logs ou métricas, né, em relação a CPU ou qualquer coisa desse tipo. Eventualmente, a gente precisa monitorar a nossa aplicação para que a gente consiga ter uma visão mais 360 da aplicação em si, né? Então eu quero ver, por exemplo, como que estão as minhas consultas no banco de dados, como que estão os meus endpoints, qual que é a latência que está tendo, quanto que está o response time, quanto que está o throughput ali da minha aplicação, quais são os erros que eu estou tendo.
Aonde estão esses erros? Como que eu consigo ter uma rastreabilidade onde eu dou um clique e eu consigo ver essa request batendo em todos os meus processos ali da minha aplicação, onde eu consigo clicar e ver até qual é a linha de código que aquele erro aconteceu. Então, eu posso, através de uma APM, que significa Application Performance Monitoring, utilizar tudo quanto é esse tipo de recurso. Então imagina que eu tenho, vamos dizer, um painel de controle onde eu consigo ver todas essas informações de forma mastigada. Eu consigo ver endpoints mais lentos, consultas em banco de dados, eu consigo ver latência, response time, throughput, eu consigo ter acesso às minhas queries, eu consigo... O que mais que dá pra fazer? Nossa, dá pra fazer tanta coisa. Eu consigo, na maioria das vezes ali, ter rastreabilidade, eu consigo ter acesso a service maps para ver todos os serviços e aplicações que a minha aplicação acaba chamando externamente, eu consigo ver as máquinas que estão servindo, né, esse serviço ali para mim. Então isso aí é muito bacana e nos dias de hoje não dá mais para viver sem APM. Quais são as ferramentas assim bem famosas para APM? Uma ferramenta bem famosa é quando você está trabalhando com Elastic Stack e o Elastic ele tem o Elastic APM. Você acessa o Kibana, tem uma parte de observabilidade, você vai no APM e você tem essas ferramentas também. Você pode utilizar também ferramentas como New Relic, que é uma ferramenta absurdamente fantástica. Inclusive, tem planos gratuitos que você consegue utilizar até um limite máximo de tráfego, né? De ingestão de dados ali. Você tem Datadog, ou seja, tem muita ferramenta bacana, dá para você pesquisar. Faça um teste, você nunca mais vai conseguir andar sem APM. E, obviamente, se você está trabalhando em uma aplicação um pouco maior, subir a sua aplicação sem APM é loucura, ok? Então, bora lá, entenda, APM vai fazer uma grande diferença aí na sua carreira, na sua aplicação e vai te dar muito mais segurança de tudo que você está fazendo. Maravilha? E agora vamos lá para nossa pergunta número 4. Wesley, para que serve o recurso CodeOwners do GitHub? Vamos lá, galera. Esse recurso é um recurso, assim, na minha opinião, maravilhoso, tá? E o porquê que eu tô dizendo isso, por que esse recurso, assim, ele é super maravilhoso? Vamos imaginar que eu, Wesley, eu criei lá naquele nosso sistema gigante, tem um monte de coisa lá no sistema, mas tem uma biblioteca ou tem um arquivo ali que é super crítico, por exemplo, para a minha aplicação, e eu fiz toda a minha implementação ali. Então eu conheço aquela implementação de cabo a rabo. Aí, de repente, chegou um cara novo no time ou uma pessoa que estava mexendo normalmente em outra parte do sistema e esse cara vai mexer naquela minha implementação. Mas eu sei que aquela minha implementação, ela é realmente minha. Eu entendo, entre aspas, 100% daquilo. E eu quero sempre ter a possibilidade do quê? De rever qualquer alteração que alguém esteja fazendo naqueles meus arquivos, naquelas minhas implementações. Então, o que o CodeOwners ele faz? Você cria um arquivo chamado de CodeOwners e você fala, por exemplo, asterisco.js vai para o usuário Wesley, ou asterisco.go vai para o time de Go, né? Você vai lá, CSS vai pro time, sei lá, de front-end, o asterisco ou aquele arquivo x.php vai para aquele cara. Então o que acontece? Você tá definindo quem são os owners, os donos, entre aspas, daqueles códigos. Então o que vai acontecer? Quando você estiver trabalhando com GitHub e alguém fizer uma pull request modificando aqueles arquivos que você criou, automaticamente você vai ser atribuído como revisor do código. Então isso é muito bacana, porque você vai ser incumbido
de fazer o code review daquele código que você criou e que alguém está alterando. Então fica muito mais fácil, né, a pessoa que cuidava daquele código fazer a revisão do que uma pessoa que não tem nada a ver, né? Uma pessoa que trabalhava com front-end vai dar uma de revisor num pull request que tem código back-end, por exemplo. Então, quando você trabalha com code owners, você consegue de uma forma ou de outra automaticamente atribuir revisores que fazem mais sentido ali para aquele código, porque aqueles revisores indiretamente ou diretamente trabalharam na criação daquilo. É um recurso absurdamente fantástico. Você está trabalhando em equipe, sem dúvidas vale a pena utilizar aí o Code Owners. Legal? E agora a nossa quinta e última pergunta, mas não ali menos importante, né? Vamos lá. O que é considerado o domínio de uma aplicação? Então, isso aí é muito interessante, pessoal. E eu vejo muita gente falando um pouquinho, eu não digo besteira, tá? Mas que gera alguma confusão. A pessoa não consegue entender direito esse conceito de domínio. Primeiramente, a gente tem que se ligar que tem um cara chamado Eric Evans, ele fez em meados de 900 não, na década ali de 2000, no começo de 2000, ele fez um livro chamado Domain Driven Design, ou desenvolvimento ali guiado a domínio. E o que é considerado domínio ali naquele caso? O domínio é o coração da sua aplicação, é a razão da sua aplicação existir. E sem um domínio bem definido, entendendo tudo que aquilo acontece, aonde tem as regras de negócio no final das contas da sua aplicação, né? A sua aplicação, entre aspas, não serve para nada. Vamos dar um exemplo. Netflix. Você imaginou a Netflix com um sistema de assinatura, um sistema de perfil, um sistema de favoritos, um sistema de remuneração de pontos, um sistema interno de gerenciamento de funcionários, mas a Netflix sem filmes? Não faz sentido. Então provavelmente essa parte de vídeos e playback de vídeos, filmes e etc. faz parte do coração da Netflix. Ok? E naquela parte, a gente pode chamar que isso é chamado de domínio, ou seja, é o domínio onde permeia aquilo que é de mais importante ali na sua aplicação. E tem uma coisa muito interessante ali, normalmente todas as regras de negócio, elas são fundamentadas, escritas no domínio. Por quê? Porque todas as vezes que alguma coisa vem de fora para dentro na sua aplicação, o seu domínio é que vai mandar e decidir quais são as regras de negócio. Agora tem algo muito interessante, tá? Muitas vezes o domínio da aplicação, e a aplicação ela é tão grande que fica difícil a gente setar apenas aquele domínio. Falar, o domínio da DRM é filmes, tá? Mas olha só que interessante. Os filmes têm, por exemplo, os contratos, os processos de upload e transcoding dos vídeos, a gente tem o servidor de DRM para direitos autorais, a gente tem o playback dos vídeos, a gente tem tanto recurso que esse domínio acaba ficando grande demais. Então, nesse caso, a gente acaba criando, vamos dizer, e separando aquilo na hora que a gente vai fazer essa modelagem em algo que a gente chama de subdomínios. Tá? O que são os subdomínios? São os domínios, o domínio principal quebrado em pedaços, e cada pedaço tem aquele seu objetivo, né? Eventualmente a gente pode pegar esses subdomínios e falar, olha, isso aqui é algo principal, isso aqui é auxiliar, isso aqui a gente vai compartilhar. Então a gente tem diversas formas de a gente conseguir trabalhar, tá? Então domínio é o coração da aplicação. Eventualmente o domínio ele é dividido em subdomínios para que a gente consiga trabalhar de uma forma mais organizada, conseguir separar contextos, conseguir eventualmente, sei lá, separar até times, organizar a comunicação entre os sistemas. Se a gente vai trabalhar com microserviços, às vezes faz sentido, né, separar esses contextos, separar subdomínios. Então, assim, quando a gente fala de domínio, a gente fala do coração da aplicação e a razão da aplicação existir. Maravilha? E pessoal, se esse vídeo, tá, ele acrescentou algo na sua carreira, tá? Se ele gerou valor para você, novamente eu peço,
dá um joinha nesse vídeo, tá? Encaminha pro seu amigo e também faz o seguinte, se inscreve no canal, ativa as notificações e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Full Cycle.